E não tem como falar sobre ciclos evolutivos sem falar sobre níveis de negócio. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, ou se você já pensou nisso, né? Existem níveis, o negócio tem nível, como é que isso funciona? Quando eu sei que eu estou evoluindo, pontuar, né, exatamente aonde está o negócio, aonde você está para com o seu negócio. Talvez o seu negócio ele esteja com um faturamento super significativo, você tem uma empresa com uma equipe enorme, mas você ainda tem as mesmas dores de um dono de um negócio que está começando agora, né? Como entender isso? Bom, eu, com a minha experiência, acompanhando, comecei a desenhar, e é isso que eu vou trazer para vocês, o que eu vejo, né? E cheguei a construir isso de uma forma mais didática, para que fique mais fácil você compreender quais são os níveis de um negócio. Vamos pensar assim, o primeiro nível de um negócio, de uma empresa, quando ela começa. Então, as primeiras dores que uma pessoa que decide empreender, decide ter uma empresa, que decide ter um negócio, que decide sair do CLT e talvez prestar um serviço, que foi o meu caso, por exemplo, as primeiras dores são quais? Os primeiros pensamentos, né? É o medo. Será que o próximo mês eu vou ter cliente? Meu Deus, como é que eu vou fazer para ter cliente? Será que eu vou conseguir pagar os boletos? Será que eu vou conseguir pagar esse aluguel dessa sala que eu loquei? Será que eu vou ter dinheiro para repor o estoque? Então, são muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos medos que são normais dessa primeira fase. Então, se você está vivendo esse primeiro nível, essa primeira fase, entenda que isso é muito normal. Só que talvez uma coisa que ninguém te fale, eu vou te falar, porque aqui nós temos essa experiência de atender negócios do zero até negócios com milhões de faturamento mensal. Hoje a gente tem empresas com esse faturamento. Então imagina uma pessoa que tenha um negócio, que seja dona de uma empresa com faturamento milionário. É uma pessoa que, ela tem uma equipe, ela não consegue fazer isso sozinha na maioria das vezes, ou ela tem prestador de serviço, dependendo do tipo de negócio que ela tem, mas é um negócio robusto, significativo. Então, a gente tem uma noção clara, né, do que fazer em cada etapa e das dores para te ajudar nesse processo. Então, é muito diferente, né, a dor daqui da dor de lá. Então, quando uma pessoa começa, né, que tem todos esses medos, essas dores, entenda isso se você está vivendo essa fase. Tá tudo bem e é muito bom aproveitar desse momento para observar as nuances do seu trabalho para que você comece a estruturar a sua empresa. Presta atenção nisso. Essa primeira fase, esse primeiro nível de negócio, ele dá muito trabalho para a gente. Por quê? Porque você precisa assoviar isso bacana. Você precisa fazer marketing, você precisa vender, você precisa ser recepcionista, você precisa comprar, você precisa viajar talvez para comprar. São muitas coisas. Eu preciso fazer conta, eu preciso fazer mentoria, eu preciso aprender mais. É muita coisa que a gente tem que fazer. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Você precisa aprender a fazer tudo. Se você decidiu empreender, você precisa ter uma noção do seu negócio como um todo, na prática. Porque mesmo que amanhã, né, num segundo nível de negócio, você vai precisar colocar pessoas que vão te ajudar nesse processo, você vai precisar contratar um prestador de serviço, como por exemplo eu tenho aqui a Mari, que vai gravar, que vai editar, né, que é uma prestadora de serviço nossa, que hoje a gente considera ela como uma pessoa da nossa equipe porque ela faz isso. Como eu tenho funcionários, mesmo que você vai precisar delegar algumas coisas amanhã, você precisa ter um mínimo de noção de como as coisas funcionam. É o seu negócio, é como se fosse um filho, é como se fosse um bebê, você precisa aprender a fazer. Então, essa primeira fase de negócio, apesar de a gente viver com muitos medos e inseguranças, porque é um solo totalmente novo, nós precisamos estar abertos a aprender, a entender de tudo. Seja curioso, assuma uma postura de alguém que é curioso, aprenda, pesquisa, testa. É um momento de errar, de acertar, é um momento sim de assoviar e chupar cana e está tudo bem. Talvez essa fase você vai trabalhar de domingo, você vai trabalhar de feriado, olha a gente aqui no feriado, porque nós estamos fazendo, enfim, eu também estou em busca de coisas novas, né, de um crescimento totalmente novo esse ano na minha empresa. Então, às vezes você vai ter que se sacrificar. E no início de um negócio, a gente tem que se sacrificar muito mais. E está
tudo bem se você quer crescer, se o seu objetivo é ter um negócio de sucesso. E aproveite e ame esse processo, porque apesar de ser desafiador, é um processo muito crescente que vai te preparar para o próximo nível, ou seja, um novo ciclo de evolução. Faz sentido com tudo que eu falei? Ok. À medida com que a sua empresa vai crescendo e você passa desse primeiro nível, então você vai caminhando, você vai vendendo, seu negócio vai acontecendo, vai chegar uma hora que você vai se sentir sobrecarregado e isso é normal. E não só sobrecarregado, mas uma das coisas que os clientes relatam, e eu também vivi, né? Porque eu vivi esse processo, eu tenho negócio, assim como vocês, então eu também tenho os meus desafios, além de lidar com os desafios do cliente, chega uma hora que a gente fica sobrecarregado. Chega uma hora que a gente percebe que a gente não consegue mais sozinho ou talvez com uma equipe pequena. Está na hora de crescer, está na hora de colocar mais pessoas para ajudar no processo de crescimento. E aí a sua empresa ela começa a ter outras necessidades. Os seus medos eles já são outros, as suas dificuldades já são outras. Nesse momento, você começa a ter que assumir uma postura muito mais estratégica, que é do quê? Parar, analisar o seu negócio, para estruturar esse negócio para que ele continue crescendo. E nesse momento, você precisa sair um pouquinho da operação. É o momento de sair da operação, olhar para a estrutura, analisar quais são os pontos que precisam ser preenchidos. Então, olha, eu, Driele, eu sou a pessoa que entrega o meu serviço. Olha, eu, Maria, sou a pessoa que vende o meu serviço. Mas eu tenho muita dificuldade na parte financeira, eu já tenho noção, mas eu preciso delegar. Então, eu saio um pouco da posição operacional, analiso o meu negócio no geral, olho para o meu mapa, para o meu plano, que é uma coisa que eu vou ensinar vocês a fazerem, e aí eu vou decidir quem é que eu vou contratar, para fazer o que para mim. E qual o investimento que eu vou fazer para ter o maior retorno? Olha, se eu sou uma pessoa que tem uma postura mais comercial, quando eu coloco alguém para fazer a parte financeira, a parte operacional do financeiro, eu tenho mais tempo para vender, a empresa cresce mais. Então, nesse momento, né, que você começa a ficar cheio de coisa para fazer e começa a perceber que há uma necessidade de reorganizar o negócio, colocar mais pessoas para que ele cresça mais, é o momento que você está entrando no que eu chamo de segundo nível de negócio. A sua empresa está crescendo. É o momento de parar para amolar o machado. Porque se você não para amolar o machado, a sua empresa, talvez ela sinta necessidade de crescer, mas você fica estagnado no que a gente chama de primeiro nível, né? Você, como dono de empresa, está ali no operacional e não sai para ser estratégico, não sai para ter esse olhar mais macro. E nessa fase, né, nesse segundo nível de negócio, o que acontece que é muito interessante? Você vai ter que desenvolver a sua capacidade de gerir pessoas, de fazer gestão de pessoas, de organizar as peças. Entenda, esse lugar é seu, não dá para delegar. Tem muita gente que foge, né? Foge de ocupar a posição de dono. Ah, eu não quero demitir. Ah, eu não quero contratar. Eu não quero ir para uma conversa difícil. Isso está errado, porque você está preso num primeiro nível de negócio. Não, está na hora de crescer. Nesse momento, você precisa assumir as rédeas, talvez até mudar de postura, ter uma postura de uma pessoa que de fato toma decisão, que alinha a expectativa de que é gestor. Eu vou me aprofundar nesse assunto nas nossas próximas aulas, você vai entender muito mais sobre isso. Mas é esse o momento e isso vai exigir de você uma postura nova. Tá? E é um processo difícil, não vou mentir para você, é um processo difícil, porque gerir pessoas é um dos maiores desafios que o dono de uma empresa ele enfrenta nessa caminhada. E nesse processo de gestão de pessoas também surge uma outra necessidade, que talvez você esteja se vendo em tudo que eu estou falando, né? Não tenho dúvida. Cada um está se vendo em um nível, à medida que me escuta. É a necessidade de colocar regras e colocar processos dentro do seu negócio. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua empresa, quando ela chega nesse momento, ela tem que sair da posição de amadora. Não dá mais para fazer as coisas de qualquer jeito. Não dá mais para
ter um funcionário trabalhando para mim que não tem uma carteira assinada, né? Porque eu corro riscos, então não dá mais para trabalhar sem CNPJ. Eu vejo muitas empresas que têm pessoas contratadas, né, de boca e não tem nem um CNPJ aberto. Não é uma pessoa que não emite nota, né? Eu não tenho CNPJ aberto, eu não emito nota. A gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Seu negócio cresceu. Você precisa ter regra, ter processo, você precisa ter um mínimo aí de uma burocracia. Então, é um momento, sim, de rever todas essas coisas. E isso não é muito fácil, né? Vai unir. O segundo nível de negócio é um momento bem difícil, porque você precisa praticamente parar para analisar as coisas e reorganizar, colocar regra, processo, sair de uma posição de operação para uma posição estratégica com um negócio andando, porque ele tem que faturar. Então, não dá para parar literalmente. Eu preciso talvez parar uma vez por semana, parar de domingo para rever o meu negócio. Então, o segundo nível, ele é um momento onde muitas empresas quebram. E tem uma pesquisa do Sebrae que fala sobre isso, que 1 a cada 4 empresas quebram no Brasil justamente porque não tem organização, não tem planejamento, não sabe para onde ir. E é um momento de tensão, né, gente? Olha só o que se concentra no segundo nível de negócio. É funcionário, a empresa crescendo, é faturamento, eu já tenho responsabilidades, o meu custo de negócio ele já está mais alto, é tanta coisa acontecendo que se eu não sei o que fazer, a tendência é talvez eu desistir, falar, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso, eu vou voltar a ser CLT. Ou eu vou, eu quero um sócio para me ajudar. E aí, talvez você cometa um erro, né? Uma situação que acontece também. Mas depois a gente vai falar mais disso, é um assunto para uma outra aula, tá? Esse é o segundo nível de negócio. Agora, quando você aprende a lidar com o segundo nível, a passar pelo segundo nível, que é o que você vai aprender aqui nessa mentoria, você caminha para um terceiro, que é um momento que eu acredito que é um dos melhores momentos de negócio. Claro que quando você tem grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. Quanto mais seu negócio cresce, mais ele fatura. Se você erra numa tomada de decisão, maior é o tombo. Então, eu preciso entender que indo para um terceiro nível de negócio, a minha empresa, ela tendo um faturamento robusto e talvez vários funcionários, se eu tomo uma decisão que faz essa empresa quebrar, eu tenho que demitir muita gente. Então, isso é muito sério, a responsabilidade ela aumenta. Mas, em compensação, olha só para você quando você chega num terceiro nível de negócio. Primeiro, que você tem muito mais experiência. Segundo, que os seus medos e inseguranças, eles mudaram. Terceiro, que você tem muito mais conhecimento e experiência para caminhar e crescer. Então, muitas coisas elas se tornam mais fáceis. Quarto, que você tem uma equipe, né, que você pode delegar, então você já não fica mais no operacional. Só que aí vem um desafio grande, que é formar pessoas para tomar decisão para você. Que é formar outros gestores. Então, é uma pessoa que decide por você, que resolve por você. Por exemplo, eu aqui na empresa hoje tem muitas coisas que eu nem fico sabendo o que acontece. Porque a minha equipe já toma decisão por mim, já vai lá, já resolve, né? A Nara já vai, resolve com o Vitor e eles passam outra proposta para o cliente e tá tudo bem, porque já não cabe mais a Adriele. Eu tenho outras funções. Então, a gente entra numa fase também muito boa, desafiadora, mas boa. Só que quando eu não compreendo com clareza essas fases, a tendência de desistir, de desanimar, porque eu não estou visualizando qual é o próximo passo, é muito grande, não é, gente? Então, aqui, por que eu fiz toda essa aula para falar sobre ciclos evolutivos, processo de mudança, disciplina, tempo para plantar, tempo para colher, trava-língua, né, isso. Por que eu fiz essa aula para falar sobre tudo isso e nós estamos finalizando com níveis de negócio? Para que você tenha clareza desses ciclos evolutivos, desse processo de crescimento, de como ele funciona e de como ter clareza disso vai te preparar para construir, sem dúvida, um negócio de sucesso.